O tema de hoje da mensagem é fora do comum. Já está aqui no telão, a arte ficou muito bonita, parabéns, Creative. Fora do comum, em Eclesiastes 3:11, vou pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês. Nós não estamos aqui apenas para ter um momento de comunhão, para ver os amigos, os irmãos, mas também para louvar a Deus, para honrar com nossos dízimos e as nossas ofertas, para orar e também para ler a palavra do Senhor. Amém? Em Eclesiastes 3:11 diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Pai, muito obrigado, Deus, porque mais uma vez a sua presença se faz real no nosso meio, Pai. Obrigado, Deus, porque o seu Espírito está aqui e jovens estão aqui buscando o seu Espírito, Pai. Obrigado, Deus, porque cada vida que está aqui, que o Senhor possa tocar eles com a tua palavra, Deus, que eu possa aqui me diminuir e que o teu Espírito, Pai, tome totalmente o controle de mim, Pai, para falar em cada coração aqui, Deus. Pai, que a tua mensagem possa entrar como uma faca de dois gumes, ó Pai. Que a tua mensagem possa entrar nos corações, ó Pai. E eu profetizo, Deus, que cada coração aqui, Pai, seja como terra fértil, Deus. Terra fértil, ó Pai, para receber essa palavra como uma semente poderosa em seus corações. É a nossa oração que nós te entregamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, esse versículo fala que Deus nos criou e colocou em nosso coração um anseio pela eternidade. E esse versículo é lindo porque fala que nós precisamos ir além. Quando nós começamos a estudar esse versículo aqui, nós vamos ver que nós não nascemos para este mundo. Nós nascemos para um outro mundo. E por isso esse tema, nós vamos aqui aprender a viver fora do comum. Eu amo esse texto porque o nosso anseio, ele é natural. Deus nos criou para isso. Nós não temos um vazio dentro de nós apenas porque nós queremos um hype. Não é uma coisa momentânea. É uma coisa que foi desde o ventre da sua mãe. Você nasceu com esse anseio. E em nome de Jesus aqui, nós não vamos colocar coisas nesse anseio que são do mundo. Vamos colocar as coisas espirituais do mundo. Amém? Porque o nosso anseio, ele é um anseio de uma vida eterna. E o que é o eterno? É o reino de Deus. As outras coisas são coisas naturais, não vêm do plano de Deus para o nosso coração. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vimos que Jesus viveu uma vida sobrenatural. Jesus teve um ministério de 3 anos. E nos 3 anos ele viveu com o Espírito Santo. E nesses 3 anos ele chocou o mundo. A tal ponto de que hoje nós estamos em 2024 depois de Cristo. Ele dividiu a história. Existem anos antes de Cristo e depois de Cristo. Isso é muito forte porque ele virou o mundo de cabeça para baixo. Mas ele não virou apenas para que eu e você pudéssemos estar sentados aqui. Ele virou para que a gente pudesse entender que tal coisas também nós podemos fazer com isso. Em João 14:12 diz assim: Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Essa é uma promessa de Jesus para você. Quando nós começamos a entender para que nós fomos criados, esse anseio que nós temos dentro de nós começamos a entender como que Jesus viveu e como nos parecer mais com Ele. Foi para isso que você nasceu. Foi para você transformar ambientes. Foi para isso que você nasceu. Foi para quando você conversar com as pessoas, o que sai da sua boca é a palavra de vida, não de morte. Nós nascemos para isso, para fazer coisas eternas, abençoar as pessoas, profetizar a vida delas, orar pelas pessoas, mostrar que há salvação através de Jesus. Nós não nascemos para ficar aqui apenas sentado em um auditório, olhando para um menino, um jovem, um adolescente, um adulto, um senhor falando, mas também para que a gente possa aqui recarregar nossas energias, encher o nosso pote e sair. Sabe, um Cristo que morreu, de braços abertos,
não merece um cristão de braços cruzados. Eu vou repetir mais uma vez. Um Cristo que nasceu e se ofereceu em uma cruz, morrendo de braços abertos, não é compatível com cristãos que ficam de braços cruzados. Não é compatível com cristãos que gastam a sua vida com coisas que são do mundo. Mas é compatível com cristãos, com uma juventude eleita, que gasta todos os dias dela por coisas que são eternas, por sementes que são eternas. Não por mera vaidade, por mero hype. Nós não estamos aqui por causa do que Deus está fazendo no Resplandeça. Nós estamos aqui porque nós queremos fazer parte do que Deus está fazendo. Estamos aqui tomando uma posição. Pai, eu estou aqui. Eu me coloco na brecha. Eu assumo a responsabilidade. Porque eu sei o que o Senhor fez por mim. Eu sei o que o Senhor se entregou. E eu estou aqui, não para brincadeira, mas para falar do Senhor, para todas as pessoas. Mas, infelizmente, a nossa realidade, desse vazio, desse anseio eterno, ele é preenchido com coisas que são do mundo. E é preenchido rápido demais. Às vezes nós estamos aqui na igreja, louvamos, adoramos ao Senhor, recebemos uma palavra poderosa, mas quando nós saímos, caímos na rotina. E começamos a preencher o nosso vazio com coisas superficiais. Com coisas que não têm eternidade, que não dá semente, não tem raiz. Coisas que caem na normalidade, que nos deixam aprisionados, que nos amarram os pés, achando que são coisas que é o melhor para se fazer. Pessoas ao seu redor falando que você vai mais uma vez para a igreja, você vai mais um sábado para a igreja, você vai mais um domingo, uma quarta. Jesus não morreu para isso. Jesus não se entregou numa cruz para isso. Quando nós começamos a entender esse anseio, que nós não conseguimos ficar parados, que nós continuamos substituindo por bebida, por vaidade, por orgulho, por ego, dinheiro, faculdade, emprego, amigos, relacionamentos, coisas fúteis, buscando escapar da realidade de uma rotina monótona, de segunda após segunda, de terça após terça. Você trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo você quer fazer o quê? Descansar. Aonde? Em cima de um sofá. Vendo a Netflix. Nós estamos satisfeitos. Mas essa não é a realidade de Jesus para a gente. Nós não estamos aqui para ser satisfeitos com o que o mundo está oferecendo, com as séries, com os filmes, com as músicas. Essa não é a nossa realidade. Nós não nascemos para isso. Por isso que todas as vezes nós nos frustramos, a cada vez que nós colocamos essas aventuras em nossos corações. Uma aventura de um relacionamento que não vem de Deus, nós nos aventuramos, nos machucamos e nos distanciamos de Deus. Uma aventura com uma ideia de que você precisa ser feliz, você vai para o mundo, você vai para onde você acha que você precisa, ficar longe de Deus, se afastando, bebendo, usando droga. O que você tem colocado num lugar que é para ser eterno? Nós não nascemos para isso. E olhe para a pessoa que está do seu lado e fale: hoje é a noite que nós vamos saber o nosso propósito. Você nasceu para viver fora do comum. Amém? Eu sei que é uma mensagem um pouco forte, é uma mensagem que choca, mas eu sinto que Deus tem falado muito isso no meu coração. Todas as vezes que eu oro, Deus fala que assim: Yuri, não há mais tempo. Já é chegada a hora da juventude, da força, ser a geração eleita, que não negocia com o pecado, que não negocia com o que você quer, com a tua carne, os seus desejos. Yuri, não há mais tempo, Yuri, de você ficar falando, mas é hora de agir, Yuri. É hora de se posicionar, é hora de ir para frente, é hora de guerrear. Só que nós precisamos entender alguns princípios para que nós possamos viver esse fora do comum, esse extraordinário, esse sobrenatural, esse anseio que nós nascemos para viver. Quando nós começamos a olhar
alguns personagens bíblicos, eu fico imaginando o encontro de Moisés com a sarça ardente. Uau! Para mim, eu gosto muito de me colocar no lugar dos personagens, eu acho que é loucura, eu iria ficar com medo. Eu imagino Moisés com medo, mas eu imagino um anseio do sobrenatural. Eu imagino eu chegando, eu vendo uma sarça pegando fogo sem se consumir, e Deus me chamando pelo nome, dizendo que aonde você pisa, você precisa tirar as sandálias. Isso me mostra que o que segurou Moisés não foi apenas a voz, ele não apenas entendeu, não foi curiosidade, foi o anseio pela eternidade. A eternidade não te gera dúvida. A eternidade não chega para você e coloca uma coisa que é um combustível que sobe e que desce. Ela preenche por inteiro. Sabe, nós vimos Daniel dormir com leões. Eu tenho um irmão muito jovem que eu fico brincando com ele com algumas histórias bíblicas. Eu falo, irmão, Daniel dormiu com leões. Ele foi jogado ali para ser comido, mas ele dormiu. E ele me pergunta, irmão, como que isso acontece? Eu falo, com o agir do sobrenatural de Deus. Eu vejo Moisés cercado por um exército do faraó. Ele olha para o mar e fala, eu estou tranquilo, porque eu sei que quem me chamou é fiel para cumprir. E o mar se abre. Eu vejo Elias com muitos sacerdotes de Baal, zoando, brincando, falando que precisa de mais, grite mais alto, com a ousadia de um anseio do sobrenatural. Falando que se quiser você pode molhar o meu altar, porque o meu Deus vai vir e vai tacar fogo. Isso é um anseio do sobrenatural. Isso é um anseio da eternidade. Ela te dá ousadia, ela te dá certeza. Mas nós precisamos entender e colocar esse anseio no lugar devido, reconhecendo a voz do Senhor. Quando você saiu de casa nessa noite, você não saiu para qualquer coisa, você decidiu viver fora do comum. Você decidiu reconhecer, Pai, eu tenho vazio dentro de mim que só a Tua presença preenche. E por isso você está aqui nessa noite. Mas nós precisamos entender como que está a nossa vida. Como que está a sua vida nessa noite? Você já parou para pensar como Deus deseja que a sua vida esteja? Você já parou para pensar quantas coisas você pode fazer com o Espírito Santo? Quantas coisas você pode fazer quando você entende o anseio sobre o natural, sobre o que é eterno? Sabe, nós não precisamos apenas ficar lendo a Bíblia para ver o que Deus fazia. Nós precisamos ler a Bíblia para o que Deus vai fazer essa geração. Nós precisamos ler a Bíblia e falar que assim, se o Senhor fez lá, o Senhor vai fazer aqui. Porque o Deus não muda, Deus não é do passado, não é do futuro, Ele é em todo tempo. A gente não consegue mensurar. Não é porque Jesus morreu que existe anos antes de Jesus e depois de Jesus que parou ali. Não. Ele vai voltar. E essa é uma certeza que nós temos. Mas para viver uma vida fora do comum, nós precisamos aprender 3 princípios. E o primeiro deles, nós precisamos descobrir para que nós nascemos. Em Mateus 16, 13 e 18 diz assim, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outro Elias e outros Jeremias, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi lhe revelado pela carne ou pelo sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não poderão vencê-la. Aleluia. Pedro ouviu Jesus dizendo e perguntando quem ele era. E Jesus falou, Simão, você agora é Pedro.
Mas a diferença aqui é que Simão sabia quem era Cristo. Você nessa noite, você sabe quem é Cristo? Quando nós começamos a entender e a reconhecer quem é Cristo, nós começamos a entender para que nós nascemos. Assim como no versículo diz, Simão, agora você é Pedro, porque ele teve uma revelação do Pai. Não foi da carne, não foi da emoção, foi uma revelação de Deus na vida de Pedro. Jesus faz um jogo de palavras aqui com Pedro. E Pedro foi o único que teve uma autoridade, que reconheceu que o que ele estava vivendo com Jesus ali era uma coisa eterna. E quando ele reconheceu que era uma coisa eterna, só vinha do Pai. Logo ele sabia que era o Cristo, Filho do Deus vivo. E você? O que você tem ouvido de Jesus? O que Jesus tem falado com você? O que Jesus fala ao teu respeito? Quem é você? Às vezes você se olha no espelho e fala, eu não sei nem quem eu sou. Antes de Pedro falar com Jesus, o Pai revelou a ele que era o Cristo. Quando Pedro fala com Jesus e reconhece Jesus, que ele é o Cristo, Jesus fala com ele, eu sei quem você é. Você é Simão, mas agora você é Pedro. E quando ele fala que é Pedro, ele diz o propósito de vida de Pedro. Sob esta pedra, eu edificarei a minha igreja. E isso é um dos problemas que nós temos mais na nossa geração, crise de identidade. Nós só vamos reconhecer quem somos, para que nascemos, se nós reconhecemos quem nos criou para fazer isso. Nós precisamos de uma revelação pessoal para saber quem é Jesus. Todos os dias nós acordamos, agradecemos a Deus, mas você sabe quem é Deus. Nós fazemos devocional, mas você sabe o que é a palavra de Deus? Ou você só faz para ficar batendo ponto? Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Se você não souber, você nunca vai saber para que você nasceu. Você não vai saber o que ele pensa ao seu respeito. Você não vai saber quais são os planos dele na sua vida. Você vai continuar caminhando, colocando as coisas que são do mundo num lugar que é para ser eterno. Um vazio que só é preenchido com a presença do Espírito Santo, que é eterno, continua sendo colocado sujeira, continua sendo colocado empecilhos, continua sendo colocado o que te afasta de Deus. Uma vida normal é uma vida sem identidade. É uma vida sem propósito. E é uma vida sem relevância. Sabe, essa geração precisa entender que ela tem um DNA nas suas veias. Que esse vazio não é um vazio momentâneo que ela precisa ficar preenchendo com as coisas que o mundo oferece. Não. É um vazio que é eterno. É o Espírito Santo que precisa entrar. E o segundo tópico, para que nós possamos viver uma vida fora do comum, é aceite o convite de Jesus. Em Romanos 12:2 diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É como nós falamos no começo. Será que nós nos conformamos com a vida que nós estamos vivendo? Será que as nossas mentes estão sendo transformadas? Será que nós estamos transformando ambientes ou os ambientes estão nos transformando? Será que nós estamos sendo o sal da terra que dá o gosto, que não pega o gosto?
Será que nós estamos continuando a ser a luz do mundo? Será que nós estamos sendo a geração eleita, o sacerdócio real? Ou nós estamos apenas perdendo o tempo, perdendo as nossas horas no TikTok, vendo For You, que é preparado exclusivamente para te aprisionar, que é preparado exclusivamente para que você continue sentado na sua cadeira, preenchendo as coisas que vêm do mundo. Você está rolando uma tela de celular, você está agarrado no seu emprego, na sua faculdade. Yuri, eu estudei tanto pela minha faculdade, agora eu arrumei faculdade pública de medicina, eu nasci para isso. Mentira. Você nasceu para pregar o evangelho do Senhor, para uma coisa que é eterna, nessa esfera. Mas não coloque o estudo acima de Deus. Não coloque o seu emprego acima de Deus. Não coloque o que você vive, que são coisas passageiras, acima de Deus. Sabe, não é uma historiazinha para criança. Nós não precisamos nos conformar com isso. Nós nascemos para mais. E está na palavra, está no nosso DNA. Nós temos um anseio, um buraco dentro de nós. E se não for preenchido com coisas certas, vão ser preenchidos com coisas erradas. Nós precisamos entender, nós não podemos negociar com isso. Nós estamos vendo tantas e tantas e tantos líderes sendo expostos nas redes sociais. Pessoas que nós seguíamos. Pessoas que nós ouvia Deus através deles. Só que estão sendo expostos. Deus está revelando coisas, tirando sujeiras do tapete. Não é à toa. Porque não pode brincar com o nome de Deus. Não pode subir no altar e falar uma coisa que você não vive. Não pode brincar no mundo. O mundo não é brincadeira. Enquanto adolescentes estão caindo na gandaia, estão recebendo um alimento que é fraco, que é algodão doce, o que nós estamos fazendo? Entenda uma coisa. Quando você entende para que você nasceu, você entende o sacrifício da cruz, você tem uma responsabilidade sobre as suas costas. Você não é um filho mimado, que só porque você achou o caminho do pão, você vai ficar para você. Você tem uma obrigação, uma demanda sobre as suas costas. Você é apenas um bom mordomo. E você precisa ter zelo com o que Deus te entregou. Você não tem que ficar barganhando com Deus. Você precisa entender que para você viver uma vida fora do comum, há renúncia. Há posicionamento. Deus não morreu, Jesus não morreu numa cruz para que eu e você pudéssemos ficar aqui no ar-condicionado apenas. É para ir lá para fora. É para colocar o extraordinário de Deus lá fora. Viver aqui é muito bom. Mas o que você vive aqui tem forças o suficiente para impactar lá fora. Lá fora a gente pode orar por cura. Lá fora a gente pode liberar profecias, liberar palavras de conhecimento. É lá fora. Aqui dentro é como se fosse uma brasa. A gente junta, pega fogo e espalha. O teu mundo não é a tua faculdade. O teu mundo não é o teu emprego. O teu mundo não é o teu carro, a tua casa. O teu mundo precisa ser o Senhor. Aonde está o seu coração? É onde está você. Sabe, eu converso com alguns adolescentes e eu explico isso para eles e eles falam, Yuri, a minha mãe já dizia isso, que eu não sou todo mundo. E o teu pai não te fez igual a ninguém. Mas uma coisa que ele fez em todos nós foi esse anseio pela eternidade. Aqui é apenas uma passagem. Você só está aqui de passagem. E o que mais nós temos de precioso hoje é o tempo. E com que você está gastando ele? Sabe, a cada dia que passa nós perdemos mais uma vida. E o que você está fazendo com ela? Você está gastando aos pés da cruz? Você está gastando para o reino? Ou você só está curtindo? Lembre-se que o convite de Jesus é para fazer obras iguais a dele e maiores. Esse é o convite de Jesus para nós.
quando nós entendemos o porquê desse anseio, nós começamos a viver o extraordinário. E é o nosso terceiro tópico até agora. O terceiro tópico, para que nós possamos viver uma vida fora do comum, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Em Mateus 3, 16, 17 diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu um Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Antes de Jesus começar o ministério, ele recebeu o Espírito Santo. Tem muita gente querendo colocar um ditado popular, carroça na frente do boi. Tem muita gente querendo ir para as nações, evangelizar, mas não evangeliza dentro de casa. Mas não é evangelizar falando não, é com postura, com atitude. Como que nós queremos falar de Jesus para todo mundo, se você não conhece nem quem é Espírito Santo? Se você não conhece? Sabe, o que mais vemos agora na nossa geração é pessoas frustradas. Pessoas que não reconhecem a sua liderança, pessoas que foram decepcionadas dentro da igreja. Mas essas pessoas, quando não tem uma clareza, quando não sabe o que é eterno, é porque está com o tanque vazio. É porque o Espírito Santo não consegue mostrar, não consegue direcionar, porque ele não tem brecha. O Espírito Santo, ele te guia, ele te capacita, ele te sustenta. E uma das maiores dificuldades que nós temos como igreja é fazer com que isso aqui seja o corpo de Cristo. Não apenas uma panela de um grupo, mas todos nós vivemos a mesma coisa. Se um irmão vive mais coisas do que o outro, tem alguma coisa de errado, vamos olhar para o outro. Mas não vai deixar esse aqui, a gente pega ele junto com o outro. Não é porque um lado está pegando fogo que eu vou apagar o outro e vou descartar. Eu vou pegar onde está pegando fogo e vou jogar onde é que não está. Isso é o corpo de Cristo. Isso é partilha, já está no muito tempo. Sabe, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender qual é o nosso propósito de vida. Começa a fazer sentido o que tudo Deus tem mostrado para nós. Às vezes Deus está te dando uma visão. Deus está te dando um direcionamento. A única coisa que falta é você entender. Discernimento do Espírito. Saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. O que vem da carne e o que não vem da carne. E o que vem da carne nós não podemos negociar. Não é para abrir mão. Eu falei aqui que muitos líderes estão sendo escandalizados. Estão caindo na mídia, estão. Mas ao mesmo tempo que me choca, ao mesmo tempo que eu fico alegre, porque o mundo ainda sabe que o cristão é diferente. O mundo ainda sabe que quando o cristão começa a pecar, choca. Por quê? Porque o cristão não nasceu para isso, o cristão nasceu para ter uma santidade. E quando isso começar a parar, quando essas notícias não começarem a fazer mais efeito, é porque nós estamos mortos. É porque o cristão não está mais sendo representado, e não está mais conseguindo representar Cristo. O mundo anseia pelo que você carrega, que é eterno. O mundo é passageiro. O inimigo sabe qual é o fim dele. O inimigo sabe que ele já perdeu. Mas todos os dias ele levanta disposto para tirar você da presença de Deus. E você, que sabe que nasceu por uma coisa que é eterna, por que você troca tão fácil? Por que você se distrai tão fácil? Aqui não está fazendo bem para mim, eu vou sair. Meus amigos estão indo para lá, eu vou para lá. Por que você está barganhando com o que é eterno? Não adianta querer viver o propósito sem conhecer o Espírito Santo. Não adianta querer viver o propósito sem reconhecer a Cristo. Não adianta. Ele te criou, Ele sabe as suas manias, seus defeitos, suas qualidades. Enquanto nós começamos a viver com o Espírito Santo,
entendendo que é Ele que preenche esse vazio, esse anseio pela eternidade, a gente começa a fazer as mesmas coisas que Jesus fazia. Essa casa, graças a Deus, é uma casa de cura. Mas é porque os nossos pastores acreditam na cura e vivem a cura. Ninguém aqui quer passar por um diagnóstico ruim para viver a cura. Mas os nossos pastores passaram e foram fiéis até o fim. Assim como Daniel foi jogado nas covas de leões. Assim como Moisés ficou com um exército atrás dele. Nós precisamos ser fiéis também com o que Deus criou dentro de cada um de nós. Nós precisamos ser fiéis e cuidar desse templo que é nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E a banda já pode subir. Nós estamos chegando num momento muito especial. Eu queria pedir para que todos vocês ficassem de pé. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como você deixou a sua casa. Eu não sei o que você tem vivido. Mas uma coisa eu sei. E a palavra nos revela. É que você tem um anseio pela eternidade. E essa casa, ela vive com o anseio da eternidade. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar, não possa restaurar. E aqui, o Espírito do Santo de Deus está passando. E aonde o Espírito Santo de Deus passa, a libertação, a cura, a transformação de mentalidade, metanoia. E essa é uma noite que nós precisamos entender e decidir viver fora do comum.